Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tenho trazido aqui uma série de vídeos falando sobre a guerra Israel-Hamas, que na verdade não chega a ser uma guerra, é um extermínio, é um genocídio, são crimes de guerra, já falei aqui no canal. E eu vou tratar hoje de um tema que é fundamental para o cidadão, que é a informação. A atenuação que a imprensa dá a esse crime de guerra que está acontecendo lá em Gaza, com crianças sendo assassinadas. Últimos dados que eu trouxe aqui foram mais de 4.000 crianças, infelizmente, bombardeios em prédios, em bairros inteiros, bombardeios em ambulâncias, bombardeios em hospitais. A notícia de que pessoas vão morrer nos hospitais por falta de equipamentos, por falta de insumos hospitalares, pois os hospitais estão cercados. Há notícias de pessoas sendo amputadas sem anestesia. Então, é um verdadeiro, os crimes de guerra definidos no Tratado de Roma, no Estatuto de Roma, estão aí todos configurados. O Estatuto de Roma, as convenções de Genebra que protegem os civis e que vinham sendo cumpridas com falhas esporádicas, uma aqui ou ali, estão sendo descumpridas e sendo impostas esses descumprimentos como se fosse a verdade, como se fosse normal matar crianças em uma guerra, e que não é. Todos nós sabemos que não é. Acontecia? Sim, acontecia, mas não era tido como algo normal e que você não pudesse falar a respeito, porque você se tornaria inimigo do país que está fazendo isso. Então, o que é que quero trazer aqui? A imprensa brasileira tem atenuado esse morticínio, esses assassinatos de crianças e de civis, tem feito um filtro e as informações, eles dão as informações do que está acontecendo, mas eles fazem um filtro como se legitimassem esse direito de resposta, que não existe, esse direito de resposta de Israel, de matar crianças, matar civis, atacar hospitais, atacar campo de refugiado. Isso não existe no direito recente, pós Segunda Guerra Mundial. Pelo contrário, existem convenções que impedem isso e classificam como crimes de guerra. Então, era isso que a imprensa deveria estar falando. Aí o nosso presidente Lula sobe o tom, compara a ação, que eu falei aqui no canal antes do presidente falar, compara a ação de matar crianças, matar mulheres, atingir equipamentos civis, prédios civis, campo de refugiado, como eu falei agora há pouco, compara com uma ação terrorista. É o que eu acredito que seja. Eu ainda falo que eu vou mais além. Eles incluem crimes de guerra em genocídio, crimes contra a humanidade, que estão lá definidos no Tratado de Roma, no Estatuto de Roma. Então o presidente ainda pegou leve. Então, o que é que a imprensa faz? Ela atenua as mortes das crianças, como se Israel estivesse bombardeando prédios, porque tem um túnel ali embaixo. Então, ele tem o direito de bombardear aquele prédio, e as crianças que morreram são colocadas de lado. Mais de 4.000 crianças. Colocando, a CONIB fez uma nota dizendo que a fala do presidente foi perigosa. Aí esse destaque, foi dado mais destaque a isso do que as crianças que morreram. Então, as crianças que foram assassinadas por bombardeios, crianças indefesas que não podem sair, não há corredor humanitário
O Brasil propôs um corredor humanitário. Então, o Brasil fez um processo de paz, um pedido de paz, de processo humanitário para tirar as pessoas. Não foi nem pedido de cessar-fogo, porque se o Brasil fizesse pedido de cessar-fogo na resolução que ele fez na ONU, não passaria. Como não passou um pedido humanitário para que as pessoas saíssem, um corredor humanitário, que é de praxe em todas as guerras. Na guerra da Ucrânia, 5 milhões de pessoas saíram, tiveram um corredor humanitário. Então, a imprensa brasileira precisa ser colocada em pauta. O Congresso Nacional que tem que fazer isso. Não é ninguém agredindo o jornalista como um governo anterior fazia. Mas tem que ser colocado em pauta os interesses nacionais. Que ela não age com isenção suficiente, adequada, com raríssimas exceções. Trata de questão humanitária. A questão humanitária está sendo colocada de lado para defender um Estado que está atacando crianças, assassinando crianças. Eu estou resumindo aqui, porque é muito mais do que isso. Tem mulheres grávidas, 50 mil lá sendo bombardeadas. Cada mulher grávida carrega uma criança. Então, falou-se aqui no Brasil muito tempo de defesa da vida, acertadamente. Claro, temos que falar em defesa da vida, mas por que a vida dessas pessoas vale menos do que a vida dos brasileiros? Então, temos que defender a vida em qualquer lugar do planeta. E não estamos fazendo isso, estamos questionando a fala de um presidente, estamos questionando, diga-se, a imprensa. A fala de um presidente, uma fala adequada, e ainda pegou leve, porque pelo Estatuto de Roma é muito mais do que terrorismo. É crime de guerra, é genocídio, é crime contra a humanidade. Então o presidente Lula está atenuando a fala dele, porque pode ser que ainda tenha brasileiros lá para sair, parece que tem uma lista, uma segunda lista lá de pessoas para saírem, e talvez por isso ele esteja atenuando a fala dele. Nós vamos verificar isso em breve, porque é crime de guerra, sim. E a imprensa brasileira não está tratando isso com isenção, está tomando partido de Israel. Nós condenamos todo mundo. Quem é que vai aprovar o que o Hamas fez? Da mesma forma, o Hamas não poderia jamais atacar inocentes civis. Da mesma forma, o Estado, da mesma forma não, o Estado ainda mais, o Estado não pode fazer atos que se correlacione com criminosos. Então, atacar um prédio, gente, atacar um prédio, bombardear um prédio e matar todo mundo que está ali, eu não preciso dizer o que isso significa. Aí depois diz que tem um túnel ali embaixo, passando. E se não tiver o túnel? E se tiver? Ainda que tenha. Então, existe um exército preparado, treinado, considerado um dos melhores exércitos. Tem soldados, existe um cerco na cidade, bombardeios. É possível ter os combates sem bombardear pessoas inocentes. Seria possível fazer um corredor humanitário, tirar as pessoas e depois fazer a busca pelos terroristas. O que eu quero dizer também é que essa atenuação das notícias, você vê porque, eu vou dar um exemplo, se um avião caísse cheio de crianças, você se sentiria, haveria uma comoção nacional e a imprensa estaria divulgando. Então, o que está acontecendo lá é que dezenas de aviões estão caindo, já caíram, repletos de crianças e de inocentes, mulheres grávidas, e isso está sendo abafado. E aí um presidente fala que está acontecendo
e o presidente é atacado. Então, nós precisamos, como eu falei, discutir a nossa imprensa. Discutir a nossa imprensa, que ela recebe concessão pública e, e não traz a isenção que essa concessão tem que refletir. Uma ação que foi ingressada no Tribunal Penal Internacional denunciando esse ataque absurdo de Israel em civis, acredito que seja por crime de guerra, né? Eu não cheguei a ler, eu vi a notícia por alto, mas deve ser por crime de guerra, porque já está configurado lá, crime de guerra, crime contra a humanidade e crime de genocídio. É lastimável o que a imprensa faz aqui no Brasil sem nenhuma crítica. Não existe crítica na imprensa brasileira, para a imprensa brasileira. Mas não é a crítica de sair batendo em jornalista, como o governo anterior fazia, que foi um dos maiores que mais agrediram jornalista e que foi tratado com... Ninguém criticava ele como critica o presidente atual. Ele fez o que fez na pandemia e passou incólume. Fez o que fez aí, denúncias de corrupção, passou incólume. O presidente Lula fala sobre uma coisa que está acontecendo, que é realidade, estão matando crianças. E ele está falando dos dois lados. Ele não falou criticando só Israel, ele falou criticando o Hamas. E para que tenha uma pausa humanitária, o Brasil propôs uma resolução de pausa humanitária, que foi vetada pelos Estados Unidos, foi derrubada pelos Estados Unidos, 12 votos a favor. Passaria se os Estados Unidos se abstivesse, mas ele fez questão de vetar. E antes de acontecer todas essas mortes, poderia ter evitado essas mortes dessas crianças, que seriam retiradas para um corredor humanitário. Então, o sangue dessas crianças está nas mãos, juntamente dos Estados Unidos. E dessas pessoas que atenuam essas reportagens, porque uma reportagem pode mover a opinião pública. A opinião pública pode fazer pressão para que o Netanyahu retroceda, mas se ele não vê pressão para que ele pare de matar as crianças, que ele abra um corredor humanitário. Ninguém está pedindo para ele não caçar os Hamas, os terroristas do Hamas. Ninguém está pedindo isso. Estamos pedindo que ele dê uma pausa humanitária para que os civis, que não tem nada a ver com terrorismo, saiam do local de bombardeio. Isso é o básico que as notícias deveriam estar tratando. Não ficar pegando a Conib como se fosse a dona da verdade, dizendo que Lula fez uma fala perigosa. Por que Lula fez uma fala perigosa? Porque está contra esse genocídio? Perigoso é o genocídio, perigoso é atingir prédios onde tem civis, perigoso é atingir campos de refugiados, onde tem pessoas lá que estão se recuperando, questões humanitárias. O Netanyahu está retrocedendo o direito humanitário antes da Segunda Guerra Mundial, quando aconteceram o Holocausto, aconteceu as mazelas contra civis, não era contra soldados, era contra civis. Por isso que surgiram as convenções. Não foi porque a ONU foi criada e surgiram as convenções. A ONU foi criada e surgiram as convenções por conta das atrocidades que aconteceram anteriormente à criação da ONU. E Netanyahu está fazendo um retrocesso tamanho que a ONU vai deixar de existir na prática. Já deixou de existir. Ela não impediu esse genocídio, sendo constatado o genocídio, sendo constatado o crime de guerra aos olhos, à luz do dia. Então a ONU nada fez, os Estados Unidos vetou a resolução do Brasil e a ONU perdeu o pouco de moral que tinha, porque ao longo desses anos muitas guerras aconteceram e não foram impedidas também. E a criação da ONU é justamente para evitar essas guerras, para evitar esses ataques indiscriminados a civis, essas violações de direitos humanos. Né? Eu acredito que a ONU
vai deixar de existir. Não temos perspectivas de que depois dessa guerra a ONU seja considerada a ONU. Então, talvez se crie um novo modelo para dialogar com os países. Um novo modelo que a ONU já não representa mais, ao meu modo de ver. A não ser que haja uma reviravolta aí muito grande e que a ONU consiga, mas não vai conseguir. É muito complicado. O Itamaraty, a Força Aérea, a Defesa fizeram um esforço muito grande, o ministro da Defesa, o ministro Múcio, né? Fizeram um esforço muito grande, coordenado ali, para resgatar os brasileiros. Ficava um avião à disposição no Egito, esperando a liberação dos brasileiros que chegaram no Brasil ontem. Chegaram no Brasil. Estavam presos em Gaza. Então é lamentável o comportamento da imprensa brasileira. Não vou nem dizer com relação a Lula, que isso todo mundo já sabe. Dizer em relação à guerra, porque crianças estão morrendo, estão sendo bombardeadas, e isso tem que ser falado, que não pode bombardear civis. Não é porque a imprensa não quer que bombardeie, não pode porque existe um estatuto de Roma. E isso é uma convenção no pós-guerra. Não pode porque existe uma convenção, as convenções de Genebra. Convenções, subentende-se que foi feito um acordo e todos aderiram àquele acordo. Se convencionou e o país que viola essas convenções precisa ser chamado a atenção para que não viole. E não dizer assim, não, você está certo, tem terrorista lá, você tem o direito, a legitimidade, direito de defesa. Não, direito de defesa tudo tem limite. Todos os direitos não são ilimitados, como eram quando aconteceram o Holocausto, quando aconteceram violações de direitos humanos inúmeras na história do planeta. Por isso, a evolução humana civilizatória colocou limites, convenções, estatutos, para frear essas insanidades dos estados soberanos e poderosos contra minorias. E isso não pode ser avalizado pela imprensa. A imprensa de dizer e informar, tanto que a imprensa é atacada. Já morreram 50 jornalistas, me parece, nessa guerra. Cerca de 100 funcionários da ONU. Então é uma guerra que não está respeitando limites. E a imprensa brasileira precisa divulgar isso. E não ficar contra uma fala adequada do presidente que falou sobre que crianças estão morrendo. Então é lamentável. Fica aí a dica para o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional precisa ter um mínimo de critério para as concessões, seja, mas é cobrar imparcialidade e cobrar que dê a notícia, dê os fatos como eles são, né? Como eles são. E essa atenuação do que está acontecendo é grave, ao meu modo de ver, fere a imagem da imprensa brasileira, que se torna parcial. Então, todo mundo ali é terrorista, as crianças são terroristas. Então, a vida daquelas pessoas vale menos do que a vida aqui dos brasileiros. Qual seria o comportamento da imprensa? Não, bombardear um local onde tem uma facção criminosa, vamos bombardear aquele bairro e destruir a facção criminosa junto às pessoas que moram ali. A imprensa aceitaria porque era Israel que estava bombardeando. Então, essa pergunta tem que ser feita a cada um de nós. Você aceitaria ser bombardeado na sua cidade para matar uma facção, destruir aquela facção da sua cidade, mas bombardear a cidade inteira? Você aceitaria isso? Essa pergunta tem que ser feita. Tem que ser feita aos editoriais de todos os jornais brasileiros, que estão atenuando essas mortes dessas crianças como justificável, porque Israel sofreu o ataque
lamentável, lastimável, que não deve acontecer de nenhum dos lados. Então, essa pergunta tem que ser feita. Então, até o próximo vídeo. Espero trazer aqui sempre reflexões. E se você parar para pensar e se colocar no lugar do outro, você começa a entender a sua visão de mundo amplia. Mas quando você ouve a notícia e não se coloca no lugar do outro, você aceita aquela notícia como verdade absoluta. Então, os direitos humanos que estão lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos são bases para qualquer tipo de guerra. Então, a guerra não pode violar os direitos humanos. A guerra não pode se desviar dos direitos humanos. É por isso que tem as convenções, é por isso que tem a Cruz Vermelha, é por isso que foi criada a ONU também, uma parte da ONU para isso. É por isso que tem a ajuda humanitária. Então, isso tem uma razão de existir, para que o homem não se torne um ser irracional por completo, né? Porque uma guerra já é uma coisa irracional. Forte abraço, até o próximo vídeo.